Boa noite, igreja. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Que bom ter você aqui para esse momento de solenidade, mas também um momento de culto, de adoração ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para começarmos este culto, eu gostaria de convidá-los para que abrissem as suas Bíblias no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, o Salmo de número 96. Livro dos Salmos, o Salmo de número 96. E diz assim a santa palavra do Senhor: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus, e a terra exulte, ruja o mar, e a sua plenitude. Folgue o campo, e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. É um chamado à adoração ao Senhor, é um chamado para que tributemos a Deus toda honra, glória e louvor devido ao seu nome. É um convite para que todos nós anunciemos o nome do Senhor. E hoje nós estamos aqui reunidos para um momento muito singular, muito especial na vida do nosso irmão Jefferson Alfredo Pereira. E eu, aqui na qualidade de presidente do presbitério de Presidente Prudente e também como membro dessa comissão especial de ordenação de ministro, informo que o presbitério de Presidente Prudente está reunido aqui nessa noite para celebrarmos, por meio da comissão designada, este ato solene de ordenação. O Jefferson, mais conhecido como Jefão, depois de ser examinado por esse presbitério, obviamente, depois de ter passado pelos 4 anos de seminário, no Seminário Presbiteriano do Sul de Campinas, depois de ser examinado por esse presbitério quanto à sua experiência religiosa, de ser também questionado quanto aos seus motivos que o levaram ao ministério, ao sagrado ministério, depois de ser questionado quanto à sua firmeza teológica, depois de ter pregado para o presbitério um sermão, e depois de ter sido aprovado nos seus trabalhos de conclusão de curso, e ter recebido o aceite do presbitério de Presidente Prudente quanto à sua ordenação, que aconteceu no dia 10 de dezembro, sábado passado, na Igreja Presbiteriana da Coab, nós passamos agora para o ato de cerimônia de ordenação do nosso irmão Jefferson Alfredo Pereira. E eu gostaria de pedir ao nosso irmão presbítero Nelson para que viesse à frente e para que ele orasse nesse sentido,
louvando a Deus acima de tudo, nosso Senhor e Salvador, mas também rogando as bênçãos de Deus sobre todo este culto, este ato de ordenação, que Deus possa abençoar-nos poderosamente. E antes do nosso irmão, eu gostaria de convidar os membros dessa comissão que foi designada pelo presbitério, para que tomasse assento aqui à frente, para que todos ficassem juntos. Nesse momento, todos os irmãos que foram designados, reverendo Luiz, reverendo Durval, nosso presbítero Nelson, eu, reverendo Altieres, presbítero Alberico e também o nosso irmão Jefferson Pereira. Oremos. Ó Deus poderoso, Criador do céu, da terra, Tu que estás no domínio, no controle de todas as coisas, Tu que és soberano, ó Pai, obrigado pelo privilégio de estar aqui nesse momento tão importante na vida do nosso irmão Jefferson, nessa cerimônia de ordenação. Obrigado, Deus, pelo privilégio que tivemos de conviver com ele há mais de 10 anos. Somos testemunho do teu trabalho. E agora, Senhor, nós rogamos a tua bênção sobre o seu ministério, que se inicia ali na igreja de Tupã. Rogamos, Pai, a tua bênção sobre o seu trabalho ali, que ele possa ser instrumento de bênção na vida de muitas pessoas por onde passaram, Pai. Rogamos a tua bênção sobre a sua esposa, a Deda, a Laurinha, que elas possam estar sempre ao seu lado, auxiliando em todos os momentos de suas vidas. Fica, Pai, conosco, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu gostaria já de convidar o Ministério de Louvor para que viesse à frente, para que nos conduzisse em canções, em adoração, para que juntos nós cantemos louvores ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz, amada igreja. Vamos colocar em pé. Um breve relato aqui, né, Jeff? 14/11/2012. Era chegada em Presidente Prudente Jefferson. Por indicação de Bruno Gonçalves Níquel. Foi indicado como... O pastor perguntou para a gente, na época era reverendo Ismael aqui. O pastor para jovens. Jefferson já tinha vindo, acho que 2 acampamentos, né? Passou uma temporada e Deus o chamou para o seminário. E nossa amizade foi além de pastor e ovelha, amizade de irmão. Momentos que marcaram. No dia 6 de janeiro de 2013, eu sentado mais ou menos ali, tinha acabado de perder meu avô, chorava, porque tenho meu avô como referência paterna. E já foi no meio do culto, interrompeu, foi lá me abraçar. Então, pastor é isso, é aquele que vê a ovelha e socorre. Obrigado, meu irmão. Apenas um novo começo, uma nova caminhada, com todo o conhecimento, com toda a experiência e com toda a bênção que sei que Deus estará contigo, com a Deda, Laura, Andrei. Se tu uma bênção, meu irmão. Vamos adorar. Quebrantado. Para a cruz eu vou.
Salva de palmas a esse nosso Deus. A Ele todo louvor, toda honra, toda glória, toda majestade. Porque Ele é o Deus de toda a criação. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Te exaltamos, ó Altíssimo. Te exaltamos, ó Cordeiro. Tu és digno, Senhor. Tu és digno. Adorado entre os povos.
Obrigado, Deus. Obrigado por este momento especial, Pai. Obrigado, Pai, pela nova história que o Senhor está escrevendo a partir de hoje, Pai. Usa, Deus, a vida do meu irmão, que ele seja um diferencial onde quer que ele esteja, Pai. Que o abrir da boca dele, ó Deus, seja o fluir das tuas palavras, Pai. Usa, ó Deus, como teu servo, Pai, como teu filho amado. Usa a sua família, Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, porque nós te amamos, Senhor. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Amém. Quero convidar aqui o presbítero Alberico, também o pastor Luiz, por favor. O pastor Luiz vai trazer a mensagem de Deus para nós. E o nosso irmão presbítero Alberico, ele vai fazer essa oração, rogando as bênçãos de Deus sobre o seu servo. Vamos colocar em pé, irmãos. Amantíssimo, querido Deus, Pai maravilhoso, misericordioso, soberano Deus, nós te agradecemos, ó Senhor, por esse momento tão importante na vida da tua igreja, e também na vida do teu servo, ó Pai, o Jefferson. E nós temos a plena certeza, Senhor, que muito antes que nós imaginássemos este momento, o Senhor já tinha escrito na tua agenda. Que o teu nome seja louvado e glorificado, Senhor. Nós te pedimos pela vida do Jefferson, ministramos a bênção do Senhor pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua família, pela igreja que estará recebendo, ó Pai, lá em Tupã. Que este servo de Deus seja uma bênção na vida da Igreja Presbiteriana do Brasil. Unge, Senhor, os seus lábios, e que ele possa sempre ter palavra de edificação, para edificar o rebanho de Cristo. E neste momento, ó Pai, quando nós vamos ouvir da tua palavra, nós queremos colocar a vida do reverendo Luiz nas tuas mãos. Unge os seus lábios, que a tua palavra venha de encontro com a necessidade de cada um, e que o teu nome seja louvado e glorificado, através das nossas vidas aqui nesta noite. Nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Podeis sentar-nos. Boa noite, noiva do Cordeiro. Boa noite, lavados pelo sangue do Cordeiro. Boa noite, vocês que são mais alvos do que a neve. Esse é o povo de Deus. Eu louvo a Deus pela vida do Jefferson Alfredo Pereira e confesso que me sinto honrado por poder meditar sobre a palavra do Senhor no seu culto de ordenação. E eu creio que foi uma maneira de honrar esses irmãos que aqui estão e de honrar a minha pessoa. Então, muito obrigado. E eu quero honrá-lo também, convidando que venha aqui e leia o texto da palavra que vamos meditar nessa noite. E eu convido a igreja a abrir na Epístola de Judas,
Vamos ler do versículo 3 até o versículo de número 4. E o futuro reverendo Jefferson fará essa leitura para nós. Epístola de Judas, versículo 3 e versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Te agradecemos pela leitura das Santas Escrituras. Te agradecemos, ó Deus, porque ela é a nossa única regra de fé e prática. Por causa do Senhor estamos aqui e pelo convencimento que esta palavra trouxe aos nossos corações, eis-nos aqui. A tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, mais cortante do que espada de dois gumes, ela penetra no mais íntimo do nosso ser, ela discerne pensamentos e intenções do coração. Que através desta palavra, o teu Espírito Santo, o autor desta palavra, nos edifique, nos exorte, nos conforte, nos console, nos renove, nos revigore e nos leve, ó Deus, à adoração, à reverência, à submissão constante ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu confesso que estou um pouquinho emocionadinho. Verdade. Irmãos, em poucas palavras, Judas revela a razão, revela o propósito para a composição desta epístola, desta pequena epístola, pouquíssimos versículos. Em poucas palavras, ele revela primeiro, ele quer encorajar os seus destinatários, ele quer encorajar os leitores, ele quer encorajar a igreja a afirmarem sua fé. E isso vai ser feito, ou é feito, batalhando diligentemente pela fé. Segundo, Judas deseja e quer alertar os seus leitores, os seus destinatários, a igreja neste contexto. Ele quer alertar em relação aos perigos de gente imoral, gente dissimulada, que se inseriu, que se infiltrou, que introduziu no meio dos irmãos para tentar desviar os irmãos. Terceiro, ele quer abrir os olhos dos crentes, da igreja, dos eleitos, do povo de Deus, para a vida e doutrina. Olha, abrir os olhos para a vida e doutrina dos adversários da igreja, e que ele vai dizer quem são estes, no versículo de número 4. Grandes adversários da igreja são aqueles que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Em tempos, irmãos, em que a igreja podemos dizer, se tornado negligente, em tempos em que a igreja tem sido desencorajada, ou até mesmo se apresentado desencorajada, desanimada a professar, a proclamar, a afirmar ou reafirmar a fé. Em tempos vivemos assim. O pastor, e Judas é um dos tais, o pastor ele tem a missão divina do excelso de abrir os olhos. Ele tem a missão de abrir o entendimento do rebanho, das ovelhas, do povo de Deus,
a fim de que sejam encorajados neste mundo que só desencoraja, neste mundo que só quer desanimar, a batalhar pela fé. Qual fé? Que uma vez por todas foi entregue aos santos. E nós somos um dos tais, nós somos santos. Portanto, eu quero pensar com os irmãos no tema. Que tema? Encorajando os crentes a batalharem. E você já sabe, batalhar pelo quê? Pergunta, e dentro desta ocasião, como um pastor encoraja o seu rebanho? Como um pastor encoraja as suas ovelhas em um mundo que desencoraja? Pelo menos 3 coisas que um pastor, que o líder de uma igreja, conforme Apocalipse, que o anjo da igreja pode encorajar os crentes, pode encorajar o seu rebanho, pode encorajar as suas ovelhas. Primeiro, versículo de número 3, vou usar aqui a primeira palavra do versículo. O que está escrito aí, versículo de número 3? A primeira palavra. O que está escrito aí? Amados. O pastor ama as suas ovelhas. O Jefão foi te abraçar, Giovanni, porque ele ama as ovelhas. O pastor, ele tem cuidado, ele se importa, mas é mais do que isso. E por vezes, não consegue expressar isso, mas um abraço, mas ele ama as suas ovelhas. E esta é uma maneira de encorajar o seu rebanho, demonstrando o seu amor. E o Judas se dirige aqui aos seus leitores, se dirige aos seus destinatários, se dirige àqueles que são chamados, amados em Deus Pai, se dirige àqueles que são guardados em Jesus Cristo, com esta preciosa saudação comum naquele contexto, e ele usa amados, ou caríssimos, caríssimos amigos, ou caríssimos e preciosos irmãos. E esta saudação do versículo de número 3, faz parte, conforme o versículo 1 e versículo 2, porque ele usa a mesma palavra, como eu já li no versículo de número 1, esse povo é amado em Deus Pai, guardados em Cristo Jesus, e ele na saudação deseja a misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicados. E versículo de número 3, ele diz, amados. Não sabemos como ele diria, o tom, a tonalidade da voz, mas esse povo a quem Judas escreve, é amado por ele demonstra o seu amor, o seu carinho por estes irmãos. E como pastor, Judas, ele faz uma distinção bastante clara, bastante transparente, entre os destinatários e esses dissimulados. No contexto da epístola, falsos mestres, estes destinatários que não são amados, como Judas ama os seus esse rebanho, essas ovelhas, esses irmãos, não são caríssimos, não estão entre os que são chamados, nem amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. Então Judas expressa o seu amor, e um amor encorajador por essas ovelhas, por estes leitores. Mas também Judas diz que eles devem estar alertas. Eu amo vocês, tenho todo o respeito por vocês, eu tenho vocês no meu coração, mas ele não deixa de alertá-los para ou contra os ensinamentos perniciosos, dissimulados de hereges. Quem é um herege? Nega o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Hereges, gente contrário à doutrina, aos ensinos do Senhor. Então o termo aqui, amados, no versículo de número 3, Judas está demonstrando a sua afeição sincera pelos membros desta igreja, por estas ovelhas, por esta comunidade de crentes, de filhos de Deus. Estes que através de Jesus Cristo são amados em Deus Pai, é amado por Judas, estes que experimentaram o amor de Deus, o Pai. Por isso, antes de tudo, são amados de Deus, e são amados de Deus, o pastor ama, o pastor tem sincera afeição. Como o pastor encoraja o seu rebanho a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, amando as suas ovelhas. Amando. Temos essa missão, dentre outras.
o rebanho, com um pastor que ama, que cuida, vai se sentir encorajado, animado a afirmar a sua fé, a sua confiança, o entendimento que ele tem das doutrinas e do ensino do Senhor. Em segundo lugar, como o pastor pode encorajar o seu rebanho? Versículo de número 3 ainda, o texto continua: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. O pastor, ele encoraja o seu rebanho a afirmar a sua fé, mostrando preocupação com a salvação das suas ovelhas. Tem algum membro aqui da PB da Vila Geni? Não tem. Tem. Oh, por falta de um, temos 3, né? Perguntem para esses irmãos o que eles sabem a respeito da salvação em Cristo Jesus. Jefão, eles têm que responder. Eles precisam saber do plano da salvação. O pastor tem que encorajar falando a respeito da salvação, se preocupando. Ele tem que entender e saber que aqueles irmãos estão firmes na fé e vão saber da razão da sua fé. Por que você é salvo? Como que você é salvo? Quem te salvou? Como acontece a salvação? Como isso foi planejado? Você é salvo porque você decidiu? Alguém escolheu por você? Como é que é isso? O pastor encoraja, se preocupando e demonstrando preocupação pela salvação do seu rebanho. Então, em função do seu amor pastoral, Judas redigiu no passado essa epístola e escreve aqui na sequência do versículo 3: quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, ou apesar de estar muito desejoso de escrever a vocês sobre a salvação que nós compartilhamos, Judas indica que outras circunstâncias, outras situações surgiram no contexto da igreja e fizeram com que ele tivesse que mudar o conteúdo desta epístola. Ele planejou escrever algo, mas alguma coisa ocorreu que mudou, digamos, o rumo dessa epístola, porque ele diz: quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. São as palavras do conteúdo pretendido da epístola, mas não é o conteúdo da epístola. Eu queria escrever sobre salvação, mas como surgiram outros assuntos, e ele está dizendo que ele empregava, o texto diz, escrever-vos, empregava toda a diligência, diferente de negligência. Judas, ao escrever para fortalecer os crentes, esses irmãos, em sua fé, ou a afirmarem a sua fé, a encorajar os leitores a afirmarem a fé, ele se refere à ligação comum que há entre eles. Qual que é a ligação comum? A salvação. Salvação em quem? A salvação em Cristo Jesus. Ele sabe para quem ele está escrevendo, ele conhece esse rebanho e fala naturalmente uma linguagem que a igreja entende perfeitamente. E além disso, Judas revela que essa ligação ajuda estes irmãos a manterem-se firmes diante ou contra certos indivíduos, conforme o versículo 4, que se introduziram com dissimulação em meio a esta comunidade. Falsos profetas, que não possuem absolutamente nada em comum com os crentes. Esses falsos não têm o que eles têm em comum: a salvação. Eles não entendem sobre isso. E Judas ia apenas reforçar aquilo que ele já havia ensinado a este rebanho. Sobre o quê? Salvação. Então, no versículo 3 e no versículo 4, há um contraste aqui bem evidente. Qual o contraste? Entre a salvação comum compartilhada pelos crentes e a condenação de Deus que está reservada aos ímpios. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios,
que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Como o pastor encoraja o seu rebanho a batalhar diligentemente pela fé. Ele prega sobre salvação. Ele anuncia a salvação. Ele se mostra, quando faz isso, ele se mostra preocupado com a salvação do seu rebanho. Em si esse povo realmente conhece a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O Jefferson está em Tupã, vai fechar 1 ano, 6 meses, mais ou menos. Depois de uns 2, 3, 4, 5 anos, esse povo tem que saber a doutrina da salvação de cor, ter a convicção, ter a certeza absoluta da salvação, porque assim estarão sempre encorajados, certos, da eternidade, e vão poder batalhar sempre, pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Terceiro e último, o texto continua, após a frase acerca da nossa comum salvação: foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Como o pastor encoraja o seu rebanho a batalhar diligentemente pela fé? Já falamos do amor que o pastor ama o seu rebanho, isso é encorajador. Já falamos de um pastor que se mostra preocupado com a salvação do seu rebanho e prega sobre a salvação. Creio que isso é encorajador, fortalece a fé. E por fim, o pastor, ele tem interesse pessoal pela vida espiritual das suas ovelhas. Abrindo um parênteses, como não me deram tempo, mas abrindo um parênteses, eu tenho me habituado, conversando com alguns irmãos, a perguntar seriamente sobre a vida espiritual. Quando vem com alguma situação, algum momento de aconselhamento, a grande pergunta é: como é que está a sua vida espiritual? O que você sabe a respeito da fé? O que você sabe a respeito da doutrina não presbiteriana? O que você sabe a respeito da doutrina bíblica? Qual o seu conhecimento a respeito das Escrituras? O que é que você sabe? O que é que você aprendeu até aqui? O pastor mostra esse interesse pessoal pela vida espiritual, não apenas física, mas espiritual das suas ovelhas. E como que nós demonstramos isso? Nós pregamos, nós abrimos as Escrituras, e as Escrituras são lidas no púlpito, sermões com temas ou com assuntos específicos, orando por esses irmãos. Senhor, tenha misericórdia daquela família, Senhor, já passou muito tempo, Senhor, vem e vai, Senhor, está sempre com dificuldade, mas não vemos, Senhor, vindo à igreja, não vemos esse povo participando das atividades, dos encontros, raramente aparece ao culto. Tem problema aí. Ore, clame, suplique, mostre interesse. Quando eu digo isso, irmãos, é porque quando nós perguntamos da vida espiritual de alguém, isso constrange. A gente não gosta que pergunte sobre isso, mas nós precisamos demonstrar isso, não para confrontar no sentido negativo, mas para mostrar que temos interesse. E às vezes cristãos têm problemas ou dificuldades espirituais que, se não compartilhar, vai ficar. Então demonstremos, ou que o pastor mostre, interesse pela vida espiritual das suas ovelhas. Então Judas revela esse interesse pelos seus leitores. Senti obrigado. Eu senti obrigado a corresponder-me. Eu senti que deveria escrever. E Judas percebe, ou podemos dizer, tem essa percepção da necessidade de exortar, de falar com estes irmãos a batalharem pela fé. Porque quando fazem isso, ao mesmo tempo, crescem espiritualmente. Responde aí. Como é que vai a sua vida espiritual? Sua leitura das Escrituras. Jefão, que versículo você leu hoje? Lembra disso? Qual foi o texto da Bíblia que você leu hoje? Você que é crente em Jesus de Nazaré. Você que é amado. Você que é amado em Cristo Jesus. Você que é mais alvo que a neve.
Qual foi o texto das Escrituras que você leu hoje? Diz aí para mim. Não, não diga. É mais ou menos assim que a gente demonstra preocupação pelo rebanho. Tanto no começo quanto no final, aqui Judas, ele fala desse mesmo, digamos, assunto. Na abertura aqui, podemos dizer que versículo 3 e 4 é como se fosse uma introdução. Ele fala, olha, batalhem, lutem pela fé. E ele conclui lá pelo versículo de número 20, como que uma exortação. Edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito, edifiquem-se em sua fé mais sagrada e orem no Espírito Santo de Deus. E aí a pergunta é, talvez não tenha sido claro, mas que fé é essa que Judas menciona aqui? Tendo em vista que o contexto da epístola, a palavra fé é o conjunto de crenças do cristianismo. Fé, nesse contexto, conjunto de doutrinas do cristianismo bíblico. Mais uma vez, o que as nossas ovelhas sabem de doutrina? O que o nosso rebanho sabe a respeito das doutrinas, ou da doutrina dos apóstolos? Missão do pastor, de fazer com que conheçam e com que saibam, para que assim não apenas se sintam, mas que estejam preparados para batalharem, estejam encorajados a batalharem diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então aqui Judas está falando do evangelho, do conteúdo do evangelho que foi pregado, que foi anunciado. Judas está falando da doutrina dos apóstolos, Atos capítulo 2, versículo 42. Não está falando da fé salvadora, não está falando daquela confiança, daquela segurança que o crente tem como indivíduo, aquela experiência subjetiva que ele teve com Deus vivo e verdadeiro. Não é essa fé salvadora. Ele está falando aqui da sã doutrina, ou seja, daquela fé objetiva, daquilo que nós cremos, daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós conhecemos através das Escrituras Sagradas. Então Judas escreve sobre batalhardes, ou batalhar, ou lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue, confiada a quem? Aos santos. Quem são os santos? Obviamente os membros da igreja, obviamente as ovelhas de Cristo, obviamente a noiva do Cordeiro, os que foram lavados no sangue do Cordeiro, os que, é plural, né? Mas os que são, os que foram e os que serão, mais alvo que a neve. Esses são os santos. Estes receberam a doutrina, estes, assim como os judeus também, estes foram confiados os oráculos de Deus. Conforme as Escrituras, Deus confia a Cristo Jesus o Evangelho, numa palavra, confia a verdade. Jesus dá essa verdade, confia essa verdade aos seus apóstolos, e os apóstolos, por sua vez, entregam essa verdade, a doutrina aos crentes, aos filhos de Deus, aos santos. Eles transmitiram o Evangelho à igreja, que por sua vez agora tem que proclamar a todo o mundo. Como é que a igreja vai proclamar o Evangelho a todo mundo se ela não conhece o Evangelho? Que coragem, ou que encorajamento, ou que capacidade eu posso ter se eu não conheço a doutrina, ou a sã doutrina? Missão do pastor de ensinar, de mostrar isso para os irmãos, de se preocupar com isso, e eles aprendendo, sentirem-se encorajados, e vão batalhar, e vão defender, e vão lutar por essa fé. Preocupado, interessado na vida espiritual do rebanho, preocupado no conhecimento daquilo que crê. Nós somos um povo que nós não conhecemos para crer, nós cremos, e aí a gente passa a conhecer. Nós não precisamos conhecer a Deus para crer, nós cremos no Senhor, nós depositamos a nossa fé nele, e a nossa fé vai se desenvolvendo. E Judas então pede aos seus leitores, preocupado e demonstrando interesse pela vida espiritual, batalhem por essa fé. Judas encoraja os irmãos a batalharem, mas não apenas batalharem, mas, irmãos, a dependerem, a buscar nesse corpo doutrinário socorro espiritual. Uma igreja sem conhecimento é problema. Uma igreja sem conhecimento bíblico é fraca. Um crente sem conhecimento das Escrituras, ele não consegue expressar 3, 4
palavras do conteúdo das Escrituras. Então ele precisa conhecer e depender. Tenho ensinado já alguns domingos a respeito do poder soberano de Deus, que é um atributo de Deus, o poder de Deus, com referências bíblicas, e tenho dito, irmãos, o conhecimento disso aqui precisa fazer diferença na minha vida dentro de casa. Saber que o poder que o meu Deus tem é um poder absoluto, Ele pode fazer todas as coisas. Mais do que ouvir sobre isso, eu preciso também colocar em prática. Em alguma situação de aflição, eu vou me lembrar daquilo que eu aprendi, que o meu Deus é o Todo-Poderoso, e vou colocar aquela situação diante dele, e vou fazer o quê? Esperar. E Ele faz, e vai fazer, porque eu creio no poder. Eu estou colocando a doutrina em prática. O Novo Testamento, e aqui no contexto de Judas, esse conceito de batalhar era algo, conhecido desse rebanho, destes irmãos. Era a ideia de esforçar-se sem qualquer distração, esforçar-se sendo diligente para alcançar um alvo, um objetivo. Irmãos, tem muito crente esforçado, mas olha, muito crente, e não poucos, distraídos. A ideia de esforçar-se é sem qualquer distração. Por vezes nos esforçamos, mas somos distraídos demais com aquilo que sabemos, ou aquilo que aprendemos a respeito das Escrituras. Esforçar-se tem a ver com abnegação, né? Negar-se um pouco a si mesmo, com o objetivo de transpor, de pular, de saltar os obstáculos, abnegar-se para que você também evite perigos, e se necessário, não é o nosso contexto, mas quem sabe, né, até o ponto de você passar ou sofrer pelo martírio, tem a ver com se esforçar. E Judas então aqui deixa implícito que os membros da igreja devem sim se esforçar para batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E então ele vai ensinar as Escrituras, vai ensinar a doutrina, e esse povo vai poder propagar o Evangelho, e é com a propagação do Evangelho que os hereges são derrotados. Com a propagação do Evangelho que estes certos indivíduos, estes que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus, é através da proclamação do Evangelho que nós vamos derrotar a heresia, ou aqueles que negam o único soberano e Senhor, Jesus Cristo. É dessa maneira que podemos batalhar pela fé, é assim que seremos encorajados a batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O pastor mostrando preocupação com a vida espiritual dos crentes. Vou encerrando, o nosso tema é encorajando os crentes, e a minha pergunta é: como que um pastor encoraja o seu rebanho? Ele demonstra o amor que ele tem por esse rebanho. Ele prega sobre salvação. Ele se preocupa em que cada um dos membros saibam a respeito da salvação em Cristo Jesus. Jefferson pode pregar diversos temas, diversos assuntos, mas o tema da salvação tem que estar no púlpito. O seu rebanho, os nossos rebanhos, as nossas ovelhas precisam saber a respeito da salvação. E quanto à fé, a preocupação com a vida espiritual do seu rebanho, do seu povo. Então, vou concluindo aqui. A minha filha vai dizer: pastor, pai, segunda conclusão, hein? Mas a tarefa ou a missão do pastor é alimentar o rebanho com a palavra de Deus. E dando um adjetivo para essa palavra, a palavra viva de Deus. No domingo, que nós consideramos o dia do Senhor, e em qualquer outra ocasião, devemos pregar fielmente, irmãos, as Escrituras Sagradas. Mesmo que tenha
pouco, com muito ou com poucos, preguemos fielmente as Escrituras Sagradas. A missão do pastor é proclamar o Evangelho, a sã doutrina, para fortalecer o crente na sua fé e conduzir ou levar o pecador ao arrependimento, à conversão em Cristo Jesus. A missão do pastor é chamar o rebanho ao arrependimento. E podemos sim suplicar a favor desse rebanho e fazer com que esse rebanho reconheça a necessidade, em muitos casos, de reconciliação ou de reconciliar-se com Deus. Sempre teremos essa missão, sempre teremos essa tarefa. A nossa missão também, Jefão, é orar por esse povo. Eu tenho uma folha com os nomes de todos os membros da igreja, e todos os dias eu e o meu presbítero, o seu Salu, oramos nome por nome, todos os dias. Quando a gente tem uma reunião de oração e alguém escreve lá: pastor, ore por mim e pela minha família. Nós já oramos, todos os dias. Ore pelo seu rebanho, e ele vai saber que você ora por ele. Outras missões, né? Nós temos a missão de aconselhar, de exortar, de encorajar, nesse contexto, a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Temos essa responsabilidade de encorajar, de exortar, no sentido de fortalecê-los. Devemos procurar manter ainda a ordem, e nem sempre é fácil, mas a ordem, a disciplina na igreja, no meio do povo de Deus. Temos a santa missão, a santa responsabilidade de nos opormos a qualquer certo indivíduo que, através de falsas doutrinas, que através de um viver demoníaco, quer desviar ou afastar os crentes do Senhor. Cabe ao pastor, com a ajuda do Supremo Pastor, promover o bem-estar espiritual das ovelhas, do rebanho, do povo de Deus, dos eleitos. E as ovelhas? Quem aqui é a ovelha do Senhor? Eu também estou entre os tais. A nós nos cabe, irmãos, encorajados, fortalecidos, amados pelos nossos pastores. A nós nos cabe nos importarmos seriamente com uma vida de compromisso com o Senhor. A nós nos cabe, de fato, nos interessar pelo conteúdo, o entendimento da salvação, do plano da salvação. A nós nos cabe ter certeza absoluta da vida eterna e assim podermos afirmar diariamente ou reafirmar constantemente a nossa fé. Usando a linguagem, afirmar diário e constantemente que somos um povo que batalhamos diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O mundo é desencorajador, mas a igreja é um povo já que encoraja. Não fazemos parte desse mundo, fazemos parte de um outro reino. Estamos aqui para encorajar e sermos encorajados e fazer diferença nesse mundo. E o pastor tem uma grande parcela, digamos, de santa responsabilidade nisso. Que Deus continue nos ajudando como pastores. E Jefferson Alfredo Pereira, tu já és pastor, mas a partir desse momento de ordenação, sua responsabilidade não é que será maior, mas por certo, essa ordenação lhe dá uma autoridade maior. E com a graça de Deus, saiba usar e use essa autoridade debaixo da graça e da dependência do Eterno. Os irmãos podem colocar-se em pé? Antes de orarmos, os pastores que estão aqui, levantem a mão. Os pastores, levantem a mão aí, da IPB. 1,
Pode levantar aqui, pastor. Levanta a mão aí. 2, 3. 1, 2, 3, 4. Deus seja louvado por esse dia 17, que vai ficar marcado. 17 de dezembro, dia do pastor presbiteriano. Irmãos, o pastor Luiz não está fazendo aqui de alto piedoso não, viu? Lembrem-se dos seus pastores, tá bom? Eles oram por vocês, orem por eles. Não estou pedindo presente aqui, se tiver pode me dar, mas abrace, né? De fato, honre o seu pastor assim como ele honra você e o ama e tem todo o respeito. Louvado seja Deus, né, por esse dia que muitos por certo receberam hoje ou amanhã, né, e por estar neste santo sagrado ministério. Oremos. Senhor Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Obrigado pelo privilégio, pela bênção, pela santa comissão que o Senhor nos dá, ó Pai, de pastorear o teu rebanho, aqueles que se chamam pelo teu nome. Obrigado, Senhor, pelo amor que o Senhor tem pelos seus e por colocar no nosso coração amor pelos seus. Louvado seja o Senhor. Obrigado a Deus pelo privilégio de podermos ensinar a respeito daquilo que é mais importante na vida, a salvação em Jesus. Obrigado, Senhor, pela bênção e o privilégio que temos de sermos conselheiros, verdadeiramente conselheiros espirituais. A graça que o Senhor nos tem dado de orientar espiritualmente o rebanho do Senhor. Obrigado, meu Deus. Ajuda-nos a encorajar o teu povo nesse mundo que desencoraja. E dê graça ao teu povo para corresponder, Senhor, não aos nossos anseios, mas ao desejo do eterno, do sublime, do poderoso Deus, que quer um povo abençoado, um povo forte, um povo que de fato se esforça e batalha de modo diligente, não negligente, ó Pai, não disperso, não distraído, mas caminha amando e servindo ao Senhor de todo o coração. A nossa oração, a nossa gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Temos mais um cântico. Os irmãos permaneçam em pé. O ministério vai louvar ao Senhor com mais um cântico. Pastor Luiz emocionado ali, né? No começo da mensagem. Estava montando o repertório. Jafão pediu. Eu gosto dessa música, eu gosto dessa, tal. E a gente queria um cântico de gratidão. Tinha pensado naquela do Kleber Lucas lá, mas hoje está meio complicado, né? Clebão acho que deu uma tortada na cabeça aí. E Duzão falou, Gigi, essa aqui, Gratidão da Raquel Novaes. E essa música mexeu muito comigo. Quarta-feira. Ontem estava no escritório, fone ouvindo, chamei esse aqui, cara. Acho que a Mariana nem viu. Eu meio que virado o pessoal no escritório, os olhos lacrimejando. Porque nós sabemos pedir, né? Pedimos. Mas agradecer está desproporcional ainda. E hoje de manhã nós tivemos o culto de ação de graças do Colégio Presbiteriano. E a Nayara, uma irmã nossa, fez uma encenação muito legal. Uma latinha de Nescau grande, pedidos de oração. E uma latinha pequenininha, gratidão. Né?
e que nós sejamos mais gratos a Deus. Que a palavra de Deus em Salmos 50, 23 diz assim: o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Momento de louvarmos ao Senhor com gratidão. Amém? Recebe a minha adoração, és meu Senhor, meu Salvador. Amém. Por favor, queiram se assentar.
nosso Senhor Jesus Cristo, sobre cujos ombros está o principado e o governo do universo, havendo subido ao alto, distribuiu dons aos homens e chamou dentre seus filhos sobre a terra apóstolos para continuarem o trabalho de seus santos profetas da antiguidade. A esses homens Deus confiou a missão de transformar o mundo. Presentemente, foi servido ao Senhor Jesus Cristo conservar em sua igreja, não mais apóstolos com tal autoridade como outrora, mas ministros da palavra, comissionados para pregar o Evangelho, para administrar os sacramentos e para governar a igreja, junto dos presbíteros regentes e da junta diaconal, que trabalha para os fins piedosos. Calvino dizia que o ofício da palavra é o primeiro na igreja em utilidade. O ministro da palavra é chamado pela Sagrada Escritura de bispo, porque tem a superintendência do rebanho de Jesus Cristo. Pastor, porque também dá ao rebanho de Jesus Cristo o alimento espiritual. Ministro, porque lhe incumbe um cargo grave e prudente de zelar pelo rebanho que foi colocado sobre. Anjo da igreja, porque é mensageiro de Deus, embaixador do reino, porque foi chamado para declarar a vontade de Deus aos homens. Evangelista, porque anuncia as boas novas de grande alegria. Pregador, porque está incumbido de proclamar a Sagrada Escritura. Doutor, porque tem o dever de se aprofundar na palavra, cada dia mais e mais, para entregar à igreja sã doutrina de qualidade. E dispenseiro dos ministérios de Deus, porque através da múltipla graça, dos variados dons e principalmente através do mistério dos sacramentos, serve ao rebanho de Jesus Cristo. Estes títulos não indicam diferentes graus de dignidade, mas descrevem todos o mesmo ofício. E nós estamos aqui reunidos nessa noite para ordenar mais um ministro da palavra de Deus. Deus mesmo é quem chama e os faz verdadeiros ministros da igreja e lhes concede tudo o que é necessário para o desempenho de seus deveres. Portanto, a ordenação em si não é o que faz o ministro ou lhe dá a capacidade para o ofício, mas é apenas a confirmação, a admissão autorizada de uma pessoa devidamente chamada por Deus para desempenhar um ofício sagrado, segundo o exemplo apostólico. Acha-se presente, portanto, nessa noite, para ser ordenado ministro do Evangelho, o senhor Jefferson Alfredo Pereira. Por favor, tenha bondade. Gostaria de chamar também a comissão que está reunida nessa noite aqui, representando o presbitério, para que tomemos a frente.
os demais presbíteros e pastores que se encontram conosco nessa noite, por favor, também tenham a bondade, juntem-se a nós para a imposição de mãos do presbitério nessa noite. Jefferson, meu irmão querido, credes que a Escritura do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra infalível de fé e prática? Sim. Recebeis e adotais, sinceramente, a confissão de fé e os catecismos desta igreja, como fiel exposição do sistema de doutrina ensinados nas Santas Escrituras? Sim. Aprovais e sustentais o governo e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim. Prometeis sujeitar-vos em Cristo aos vossos irmãos no Senhor? Eu prometo. Declarais que, segundo o conhecimento que tendes do vosso coração, procuraste o santo ministério, movido pelo amor de Deus e pelo desejo de promover a sua glória pelo evangelho de seu Filho Jesus Cristo? Sim. Prometeis manter zelosa e fielmente as verdades do evangelho, a pureza e a paz da igreja, seja qual for a perseguição e oposição que contra vós se levante por este motivo? Eu prometo. Prometeis que, como cristão e ministro do evangelho, sereis fiel e diligente no exercício de todos os vossos deveres e na vida particular e pública. Também vos esforçareis pelo bom testemunho, para que a graça de Deus e a profissão do Evangelho jamais sejam envergonhadas no seio da Igreja de Jesus Cristo? Sim. Estais pronto para tomar sobre vós o cargo da Igreja Presbiteriana de Tupã, de conformidade com a declaração que fizeste ao aceitar o seu convite, e prometeis que, com o auxílio de Deus, desempenhareis para com ela os deveres do pastor? Sim, eu prometo. Sim. Muito bem. Na presença de Deus agora peço que se ajoelhe para que o presbitério imponha sobre ti, querido irmão, as suas mãos. Tudo segundo a sã doutrina apostólica. Oremos. Pai bendito, Deus zeloso, louvado seja o teu santo nome, porque hoje o Senhor chama servos e servas para servirem na santa igreja pela qual o teu Filho Jesus derramou o seu sangue. Obrigado, ó Deus, porque há tempos tu já chamaste o teu servo Jefferson, e ele tem te servido. Que nesse momento, ó Deus, tu dês a confirmação, o selo, e derrame sobre o teu filho os ricos dons dos céus, para que diligentemente, conforme diz a tua palavra, que lemos e meditamos no dia de hoje, possa lutar pela fé evangélica, possa crescer junto com a tua igreja, guiando o rebanho do Senhor Jesus Cristo até as portas das mansões celestiais, encontrado fiel, digno pelos méritos de Jesus Cristo. Que o nosso querido irmão Jefferson, depois de haver feito
todas as coisas, possa ouvir do seu Senhor e Mestre: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Agora proclamo e declaro, regularmente ordenado, tudo segundo a palavra de Deus e de conformidade com a Constituição e ordem da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nesta qualidade, tem o reverendo Jefferson o direito a todo o apoio, animação, honra e obediência no Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Receba a nossa destra de companhia. Será que a gente consegue tirar uma foto aqui com todos os pastores e presbíteros juntos? Jefão, agora você vai precisar assinar o termo de compromisso de ordenação. Nós vamos entregar o seu instrumento que você vai precisar usar em todas as reuniões, a sua carteira de ministro. Por favor. Fique à vontade. Aqui, né? E essa é a sua companheira fiel de reuniões, né? A sua carteira de ministro. E aqui
o seu primeiro registro, a sua ordenação pelo presbitério de Presidente Prudente, no dia 17 de dezembro de 2022. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Não sei se você consegue, mas você tem agora o privilégio de dar algumas palavras para esse público que generosamente veio te ver e veio apreciar esse momento tão importante. Boa noite, amados irmãos, graça e paz. Amém. Quero chamar aqui à frente, ao meu lado, minha esposa e minha filha, que me apoiaram durante todo esse tempo, e gostaria que elas pudessem estar comigo aqui para breves palavras, prometo. Meus irmãos, nós chegamos aqui há muito tempo atrás e foram 10 anos de oração, de lutas, foram 10 anos onde diariamente, semanalmente, nós escutávamos: desista, pare, volte para casa, vá embora. Nos últimos 10 anos, eu lembrei diariamente do meu Senhor e Redentor, Jesus Cristo, e lembrei dos pastores que caminharam comigo muito antes de eu chegar aqui. Lembrei daqueles que sempre me ensinaram, apoiaram, oraram por mim. Lembrei de seu exemplo. Lembrei também de grandes homens que a Bíblia nos traz, grandes autores, e há algo em comum entre todos eles. Todos sofreram e não desistiram. E no final disseram o que eu gostaria de dizer aqui: toda honra, glória, majestade, louvor, domínio, poder, elogio, se há, pertence ao Cristo. Cristo crucificado, que não morreu apenas, Ele morreu e ressuscitou por cada um de nós. Eu louvo a Deus porque somente pela graça nós chegamos aqui. Louvo a Deus porque colocou ao meu lado uma esposa fiel, sábia, soube me corrigir nos momentos de fraqueza, soube me apoiar nos momentos em que eu estava quase vacilando. Minha filha, muito compreensiva. Meu filho, muito compreensivo. Louvo a Deus pela minha família. Louvo a Deus pela minha igreja, que sempre orou por mim. Louvo a Deus pelo conselho dessa igreja que aceitou o desafio de enviar-me ao seminário beirando os 40 anos. Louvo a Deus por cada presbítero que orou, ligou, orientou, corrigiu. Louvo a Deus pelos meus pastores da Igreja Presbiteriana Central de Presidente Prudente que oraram por mim, intercederam, ofertaram, cada oferta, cada mimo, cada presente do dia de seminarista, cada igreja do meu presbitério, igrejas que às vezes me ligavam e falavam assim: olha, a gente fez uma ofertinha aqui para você, e eu chorava porque eu falava: Senhor, não precisava, mas eles tinham no seu coração que precisava ajudar o seminarista. Muito obrigado, irmãos. Cada igreja do PPRP, igrejas que não são presbiterianas, Igreja Batista Missional Cidade 5, no meio de São Paulo, que descobriu Jefferson Pereira e falou: Jefão, a gente vai caminhar com você no último ano, a gente quer caminhar com você todos os meses, te ajudando. Igrejas que eu não sei o nome, irmãos, mas que oraram por mim, que me ajudaram. Muito obrigado. E principalmente minha segunda família, que são vocês, Igreja Presbiteriana Central, que eu amo tanto, que nós temos tantas histórias. Saibam que o homem que foi para o seminário não é esse que está na sua presença, esse é um outro homem. Modéstia às favas, com muito respeito, quando eu fui eu já estava com 40, sem saber se eu ia aprender alguma coisa. Mas o que eu fui tratado de dentro para fora, irmãos, não foi brincadeira. O que eu fui tratado pelo Senhor, em relação à independência, relação à comunhão, à koinonia, à submissão, foi muito valioso, e eu louvo a Deus por cada dia no SPS. Louvo ao Senhor. Irmãos, quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus.
E eu quero finalmente poder impetrar a bênção. Nesse momento eu rogo as bênçãos da parte de Deus sobre vocês, povo de Deus, menina dos olhos do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, o ressurreto Jesus Cristo, que o amor incondicional, inimaginável de Deus, o Criador, o Eterno Pai, que a comunhão, o cuidado, a consolação e o poder do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, hoje e até que o nosso Senhor venha. Amém, amém, graças a Deus. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Meu presidente. Reverendo Jefferson, a igreja tem um presente para você. Cadê o presbítero Mazini? Já aproveita. Tá bom. Irmãos, nós encerramos esse culto, mas eu gostaria que você aguardasse para que o Jefferson e a sua família fossem até o hall da igreja, para que recebam o cumprimento agora, não apenas de pastores e presbíteros, mas de toda a igreja, tá bom? Então, aguardem eles chegarem na porta, e assim vocês vão um a um, tendo o privilégio de dar um abraço nos nossos queridos irmãos, tá bom? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.